Internacional de Metrologia, que está na versão 2002, uma tradução luso-brasileira. Esse VIM está disponível aqui no nosso ambiente virtual. A medição é o processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza. Ou seja, razoavelmente é uma palavra estranha quando nós estamos falando de medidas, mas é o que o vocabulário internacional diz, e nós vamos descobrir por que desse razoavelmente daqui a pouco. Então eu trouxe aqui uma régua, né? A nossa régua, ela está medindo aqui 8,5 centímetros, mas eu já trago também a informação que não existe uma medida absoluta, né? Então, quando você lê 8,5, na verdade, esse valor verdadeiro da medição, ele gira em torno de 8,5. Normalmente, ele está muito próximo de 8,5, mas existe um espaço onde o valor verdadeiro pode estar que não seja no 8,5 centímetros. E o que define esse espaço, essa variação, né, essa dispersão dos valores é a incerteza de medição. O VIM define incerteza de medição como o parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando com base nas informações utilizadas. Informações essas que vêm, né, dos instrumentos de medição. Então, vamos voltar à nossa régua, porém, nós estamos agora com a nossa régua acompanhada, né, do resultado da incerteza, ou seja, da faixa de valores prováveis onde estará o nosso valor verdadeiro. Então, no nosso caso aqui, a incerteza é de 1, então o nosso espaço, né, o espaço onde o nosso valor verdadeiro pode estar, varia entre 7,5 e 9,5. E o que a norma espera dos laboratórios? Que ele entenda o seu processo, entenda o seu método e consiga estimar as interferências que vão levar a essa variação, que pode ser uma variação pequena ou pode ser uma variação grande. A incerteza de medição, ela é um meio de se avaliar a qualidade de uma medição. Quanto menor a variação entre os resultados de uma medição, melhor será a qualidade dessa medição. No entanto, é importante ressaltar que nós estamos considerando para esse conceito que a incerteza foi rigorosamente calculada de uma forma correta. Porque a pessoa pode pegar uma planilha de incerteza, gerar resultados, uma incerteza muito baixa, mas o cálculo está completamente equivocado. Então, a máxima que quanto menor a incerteza, maior a qualidade do ensaio, só é verdadeira se a incerteza tiver sido calculada rigorosamente e metrologicamente adequada. Ok? Aí, sobre incerteza também tem algumas frases importantes para a gente refletir. O que é uma incerteza? Sim, ela reflete a qualidade da medição. Ela é a dúvida acerca do resultado da medição. Então, quando você tem 8,5, você tem uma dúvida, né? Que é a seguinte: olha, o meu número pode estar entre 7,5 e 9,5. Onde estará esse número? A gente nunca vai saber onde está esse número. Nós vamos estimar onde poderá estar esse número. Ok? Vou dar um exemplo. Você pode chegar aqui na sala e me perguntar: Maria Helena, qual a temperatura da sala? Eu posso te dizer que a temperatura é 23 graus. E você me pergunta: e qual que é a incerteza? Eu falo: é de 10. Então significa que a minha temperatura na sala agora pode estar 13 ou 33. Entre 13 e 33. Então você vai, né? Como que uma pessoa pode variar, achar que uma sala pode estar 13 ou 33? Então o que assusta não é a minha medida. O que assusta nesse caso é que a variação está muito grande. Ou seja, eu não tenho certeza nenhuma do meu resultado. Então é importante que o laboratório
tenha muito bem definidos os fatores que possam afetar o resultado da sua medição e uma incerteza, quanto menor, melhor. A incerteza é uma fonte indispensável de conhecimento sobre os pontos fortes e as limitações da medição, pois se a nossa incerteza começa a variar demais, a ampliar demais, isso significa que existe um problema no meu método. Você pode, se você começar a perceber que a sua incerteza ampliou demais, pode parar o processo, analisar as fontes, né, os motivos que levaram a essa variação, que você vai descobrir que tem uma limitação no seu método. E, claro, se a sua incerteza está bem baixa, bem padronizada, você pode ter certeza de que o seu método a sua medição está adequada. Ela deve ser rigorosamente calculada, eu já disse, né? E tem algumas coisas que são atribuídas ao conceito de incerteza e que também não é o conceito de certeza. Incerteza não é um erro. A incerteza é o espaço onde pode estar um resultado. A incerteza não é a salvadora da pátria. A incerteza, ela sim nos dá a garantia de que temos um resultado de qualidade. Porém, ela não é o único fator para garantir resultados tecnicamente válidos. É um dos fatores. Então, além de calcular a incerteza, você não pode deixar de participar de ensaios de proficiência, uso de material de referência. E incerteza também não é aquele bicho de 7 cabeças. Sim, calcular a incerteza tem os componentes matemáticos, componentes estatísticos, mas, como eu falei no início da aula, você precisa entender o que é a incerteza. Os cálculos você pode contratar alguém, ou você pode ter na sua equipe alguém que tenha essa habilidade. Então, para estimar a variação do nosso resultado, né, do resultado da nossa medição, o laboratório deve conhecer muito bem o seu método. Ele deve conhecer quais são as variáveis que podem interferir no resultado da sua medição, que podem interferir na variação, né, desse espaço onde o valor verdadeiro pode aparecer. Então, segundo a 17.025, né, esses fatores contribuem, mas não estão limitados a eles, os fatores de incerteza, porque são N métodos de medição, então para cada método, os seus interferentes. Então, você deve considerar padrão de referência, material de referência, métodos e equipamentos usados, né, a calibração do seu equipamento, a acessibilidade, a robustez do seu método, as condições ambientais. Determinados métodos, as condições ambientais têm que ser rigorosamente controladas e se houver uma variação na condição ambiental, certamente haverá uma variação no espaço, né, no intervalo da incerteza. Propriedades e condições do item a ser ensaiado ou calibrado, né? Você pode receber um equipamento com uma avaria ou uma amostra com fora da temperatura estabelecida ou uma amostra vencida, enfim, é um universo, né, de possibilidades aqui devido ao tamanho de opções de métodos de ensaio e calibração. A amostragem, né, do mensurando e também a habilidade do operador, né? Existem operadores que são mais hábeis para uma determinada atividade ou tarefa, outros menos, e isso vai ser refletido nos fatores que interferem nas fontes de incerteza do seu método. Então agora nós vamos começar, né, na nossa aula a apresentar o requisito do 17.025 que toca no tema incerteza, e em seguida eu vou esclarecer para você, vou falar quais são as exigências o que isso representa diante da exigência da norma. Então, primeira vez que o tema incerteza aparece na 17.025 é no item 5.1.2, em que ela diz: a extensão na qual os fatores contribuem para a incerteza total da medição difere consideravelmente entre tipos de ensaio e entre tipos de calibrações. O laboratório deve levar em conta esses fatores no desenvolvimento dos métodos e procedimentos de ensaio e calibração.
no treinamento e qualificação do pessoal e na seleção e calibração dos equipamentos que utiliza. Algumas informações também muito importantes sobre a incerteza que eu gostaria que vocês não perdessem de vista. A incerteza, como eu já disse, é a medida da qualidade do resultado ou quanto você pode confiar no resultado. Então, se eu falo para você que a temperatura da sala é 23 graus, mas tem uma incerteza de 10 graus, você não confia nesse termômetro. Como que pode ser uma variação tão grande, né? Então, a incerteza, reforçando, corretamente calculada, ela garante que você pode confiar naquele resultado. A incerteza é uma propriedade do resultado. É a parte mais importante da metrologia. Então, não existe um resultado sem a incerteza. Não existe um resultado absoluto. A incerteza é parte de um resultado de uma medição. A incerteza aplica-se à declaração de conformidade em determinados casos, né? Eu vou falar no próximo exemplo. E ela auxilia na tomada de decisões. De repente, conforme o resultado analisado junto com a incerteza, pode ser tomada uma decisão A ou uma decisão B. Bom, pessoal, agora vamos ver o que a norma continua pedindo no que se refere à incerteza de medição. Então, lá no item 546, ela diz: um laboratório de calibração ou um laboratório de ensaio que realiza suas próprias calibrações deve ter e deve aplicar um procedimento para estimar a incerteza da medição de todas as calibrações e tipos de calibrações. Já no 5462, a norma diz: os laboratórios de ensaio devem ter e devem aplicar procedimentos para estimativa das incertezas de medição. Em alguns casos, a natureza do método de ensaio pode impedir o cálculo rigoroso, metrológica e estatisticamente válidos da incerteza de medição. Nesses casos, o laboratório deve, pelo menos, tentar identificar todos os componentes de incerteza e fazer uma estimativa razoável. Tá bom? Já no 5462, o laboratório deve garantir que a forma de relatar o resultado não dê uma impressão errada da incerteza. A estimativa razoável deve estar baseada no conhecimento do desempenho do método e no escopo da medição e deve fazer uso, por exemplo, de experiência e dados de validação anteriores. Quando for estimada a incerteza de medição, todos os componentes de incerteza que sejam importantes para uma determinada situação devem ser considerados usando-se métodos de análise apropriados. Bom, aqui no 5.10.3 a norma está falando da aplicabilidade dos resultados da incerteza de medição. E no 5.10.4.1 a norma está dizendo, né, que os certificados de calibração devem incluir a incerteza ou a declaração de conformidade a uma especificação metrológica.